Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Aqui fala Daniel Marques, diretor executivo da B2L. Marcos, eu toco aqui ou você quer fazer um comentário, uma pergunta antes? Não, eu só esqueci de avisar o pessoal que quem tiver perguntas pode fazer em qualquer rede social. Ele vai ter uma apresentação de 25 minutos e ao final a gente tem 10 minutos para sanar as dúvidas da plateia. Ótimo, perfeito. Muito obrigado. É um prazer imenso também estar aqui com o Super Marcos, grande referência aí na OAB, no direito, relacionado a direito e tecnologia, também com o Rafa do Acordo Fechado, está organizando esse belo evento, Lautec Rio, que agora virou Lautec Brasil, né? Espero que seja Lautec Mundo também. Eu acho que é muito bacana a gente ver como as novas tecnologias conectam quem está distante. E também o outro Rafa aqui, o Kailê, né, da Oyster, também, que é grande parceiro da B2L. É uma grande alegria tê-lo aqui conosco também. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Meu tema é Lautex e o novo normal. Para começar, eu queria falar um pouquinho do novo normal, né? Eu acho que já é uma expressão que está meio batida, né? Foi muito falado no início da pandemia. Nós estamos percebendo que esse novo normal é muito parecido com o próprio normal, né? E aí, quando eu escuto essa expressão, novo normal, eu sempre me lembro do livro Em Busca do Sentido, de Viktor Frankl, onde ele narra, né? Ele é um psiquiatra e ele ficou no campo de concentração, ele vai narrando, né, todo o momento dele no campo de concentração em Auschwitz, não só em Auschwitz, como ele perdeu não só a esposa dele, mas perdeu também os pais e o contato com os amigos. Né? E uma coisa que ele fala no livro que sempre me chamou a atenção foi o seguinte, que o ser humano, ele se acostuma a tudo. Né? O ser humano é capaz de se acostumar a tudo. Isso não significa que ele se acostuma em coisas que são boas para ele, mas o ser humano é capaz de se adaptar e se acostumar a tudo. E ele traz o exemplo do fato que quando ele morava na casa dele, com a esposa dele, ele só conseguia dormir com o mesmo travesseiro. Né? E se mudasse o travesseiro, ele não conseguiria dormir nunca e virava a noite acordado. Ele disse que depois de 3 dias no campo de concentração, ele nunca dormiu tão bem na vida dele. Né, porque o corpo dele estava tão cansado pelos trabalhos forçados, né, que mesmo sem um colchão tão bom quanto o da casa dele, mesmo sem um travesseiro tão bom quanto o da casa dele, né, ele dormia. E aí no livro ele vai falando, né, que todo ser humano tem que ter um porquê, né, e que tem um porquê, ele suporta qualquer como. E aí segura um pouquinho essa questão do Viktor Frankl, que no final, né, da nossa conversa aqui, nós vamos retomar. E aí, pessoal, eu não trouxe a apresentação, vou mostrar aqui só um pouquinho mais para frente o crescimento da B2L das Lautecs, para que visualmente vocês tenham uma noção, né, desse crescimento. Mas aqui eu vim bater um papo com vocês, espero que fiquem à vontade para poder fazer perguntas, tá ok? Mandar no YouTube, mandar no Facebook, mandar em todas as redes sociais onde você esteja vendo essa palestra, para que a gente possa fazer uma conversa, tá bom? Uma conversa, um bate-papo bem bacana, bem informal. E não esqueçam, pessoal, de estarem doando, né, aqueles que desejam, para o Instituto da Criança, que apareceu aí embaixo, né, pix@institutodacriança.org.br. Beleza? Então, pix, né, @institutodacriança.org.br. Pessoal, para a gente poder fazer essa introdução de explicar como as Lautecs estão transformando o direito hoje em dia, né, a gente tem que trazer 3 pressupostos básicos. Né? Uma das primeiras perguntas que sempre surge quando eu vou dar uma palestra nasce de um falso paradigma, né, e um falso medo que muitos advogados possuem. Seremos substituídos? Né? As máquinas vão substituir o ser humano? Né? As novas tecnologias estão ocupando os empregos, né, dos advogados? Esse é o grande medo, muitas vezes. Quando o advogado vê algo novo surgindo, a primeira reação é uma reação neofóbica, uma reação de medo. Isso aconteceu ao longo de toda a história, pessoal. Em 1960, quando os primeiros juízes começaram a criar suas peças, suas sentenças com a máquina de escrever, as primeiras pessoas que impugnaram a decisão do juiz foram os advogados, falando, né, a própria OAB também entrou representando, falando que a decisão não era personalíssima. Richard Susskind, que é um dos grandes visionários do direito, ele fala o seguinte, em 1990, quando ele falou que todos os advogados iam utilizar e-mail, ele quase foi expulso da Associação de Advogados da Inglaterra,
né? Quando no Brasil, não sei se vocês lembram, 2, 3 anos atrás, toda discussão se o advogado deve ou não deve atender por WhatsApp, né? E aí toda essa discussão já caiu por terra, porque eu duvido que vocês não façam um atendimento por WhatsApp. Claro que a gente vai cair num caminho de amadurecimento, onde a gente não atende por WhatsApp 24 horas por dia. Mas com esses 3 exemplos, eu quero trazer o seguinte. Quando a gente vê uma nova tecnologia, geralmente tem um grande medo. De fato, também tem uma associada advogada, está contando um pouco, ela é da OAB de Santa Catarina, está terminando de escrever um livro, onde ele narra a história de várias Lautechs e um pouquinho da tecnologia dentro da OAB. Ela já foi juíza também. Ela comentava que quando foi lançado o processo eletrônico, eles fizeram uma grande caravana em toda Santa Catarina para fazer o treinamento dos advogados em relação ao processo eletrônico. E a recepção dos advogados, pelo menos das pessoas que ela fazia o treinamento, era uma recepção muito negativa em relação ao processo eletrônico. Então, são 4 exemplos, tá ok? Só que a primeira coisa que a gente tem que ter em conta, pessoal, que não é só o direito que está sendo impactado, a sociedade toda está sendo impactada. Então, o primeiro pressuposto que nós temos que ter é o seguinte: a sociedade está sendo hackeada. É carro autônomo surgindo, é blockchain, impressora 3D, o mundo cada vez mais sendo gamificado, virtual, né? As fronteiras estão cada vez mais se diminuindo, né? Estão surgindo os tribunais 100% digital, desde a resolução do CNJ do ano passado, né? Desde que não retire a possibilidade de ter o analógico também como atendimento. Então, o mundo todo, a sociedade toda está sendo hackeada, não é só o direito. E, óbvio, vocês são advogados. E como o direito é um instrumento sine qua non para a justiça, tá, okay? Onde tem sociedade, tem direito, o advogado e sempre vai ser indispensável. Esse medo é um medo falso. Se vocês observarem de maneira muito clara, e aí eu convido vocês a lerem o livro Quarta Revolução Industrial, não vou falar disso, o livro Segunda Era das Máquinas é outro livro muito bom. Se vocês observarem, nós estamos indo para uma sociedade de cada vez mais complexa, com relações mais complexas. E quanto mais complexas são as relações da sociedade, mais é necessário o direito. Tá, ok? E o fato de surgirem novos nichos em relação ao direito não significa que você tenha que abandonar o próprio ensino jurídico como um todo. Vou dar um exemplo muito simples. Todos os dias na B2L, agora muito menos, mas em 2018, a cada 2 dias eu recebi um e-mail de algum advogado falando assim: Daniel, posso bater um papo contigo? Porque eu quero ser advogado para startup. E a primeira coisa que eu perguntava para o advogado era como está o seu direito comercial. Para você ser um bom advogado para startup, você tem que ser um bom advogado de direito empresarial, direito comercial. Então, é certo que novas figuras surgem nas relações. A gente veio, por exemplo, teve trabalhando na B2L, no marco legal, novo marco legal das startups, foi um trabalho de 3, 4 anos. Tentamos implementar dentro do marco legal das startups modelo de relação funcionário e dono diferenciado, que é o stock options, para transformar o funcionário no verdadeiro dono da empresa. E assim a gente reter talento. A gente não conseguimos. Né? É um modelo novo que está surgindo dentro das relações. Mas para poder compor esses contratos com os novos modelos, você não tem que abandonar o antigo. Carro autônomo. Está discutindo na Europa, apesar, já faz 6, 7 anos estão discutindo na Europa, a criação da personalidade eletrônica. E a discussão estão até deixando de lado um pouco. Tá bom? O que seria a personalidade eletrônica? Em caso de acidente, por exemplo, com carro autônomo, quem seria o responsável? Temos que criar um seguro para quando tem esse acidente de carro autônomo, né, ter lá a indenização. Para isso tem que estudar responsabilidade civil. Então, assim, o fato novo não exclui o fato de vocês terem que continuar sendo excelentes advogados. Ok? A sociedade toda está sendo hackeada. E a sociedade está sendo hackeada, cada vez mais caminhando para uma maior complexidade, precisa cada vez mais de advogados. Ok? Precisa cada vez mais de profissionais do direito para poder levar a justiça a todas as pessoas. Isso é fato. As novas tecnologias vão substituir o advogado? Sim. Eu não posso mentir em relação a isso. Mas é advogado que faz trabalho de robô. Existe um estudo falando que a chance do advogado ser substituído é de apenas 4%.
Mas a chance de um paralegal, porque foi um estudo feito na Inglaterra e nos Estados Unidos, no âmbito anglo-saxão, mas que pode ser meio que traduzido aqui no Brasil. A chance de um paralegal, que é o que faz trabalho mecânico, técnico, ser substituído é de 96%. Então, se um advogado faz um trabalho que é um trabalho muito de paralegal, um trabalho muito repetitivo, Ctrl+C e Ctrl+V, as máquinas vão substituir. Isso é inegável, não temos que ser ingênuos. O advogado, mais do que nunca, ele está sendo chamado para poder exercer os princípios do seu direito, os princípios jurídicos. O advogado que tem medo é aquele advogado que não é bem formado. Vamos ser bem sinceros, vamos jogar o jogo limpo aqui. Tá ok? Esse advogado sim tem medo. E aí o que deve ser feito é atualizar-se. Só na B2L, nesses 3 anos, 4 anos de AB2L, foram mais de 1.000 eventos e cursos em que os associados tiveram acesso com desconto para poder se atualizar em todos os novos temas de direito e novas tecnologias. Nos novos nichos que estão surgindo. Só em LGPD estamos falando de mais de 60 mil novos postos de trabalho. Quando a gente fala de regulação de criptomoedas, são novos postos de trabalho. Quem que vai atender aquela pessoa que, por exemplo, teve a criptomoeda confiscada por um banco? É o advogado que entende de criptomoedas. Quem que vai atender aquela pessoa em que tem que pagar um tributo de ganho devido à criptomoeda, que é uma realidade cada vez mais que permeia a sociedade? É o advogado que entende disso. Então, eu dou exemplo do carro autônomo, responsabilidade civil, do exemplo da LGPD, estão surgindo novos postos, do exemplo de criptomoedas. Então, pessoal, advogado ser substituído é balela, é mentira, tá ok? São pessoas que querem vender medos, né, falsos medos. Né? O temor, eu falo que sempre é importante, mas o medo, ele é ruim, porque o medo ativa em nós aquele sistema límbico, né, aquele cérebro reptiliano, como dizem alguns, de fuga ou ataque. E muitas vezes o que nós vemos é essa fuga, esse ataque, fundamentado em paradigmas equivocados em relação às novas tecnologias. Então, em primeiro lugar, a sociedade está sendo hackeada. Em segundo lugar, outro ponto importante, pessoal, a gente está vivendo uma sociedade cada vez mais complexa. E nessa sociedade cada vez mais complexa, o judiciário nunca foi tão questionado como antes. Desde que criaram os aplicativos de mobilidade urbana, em que as pessoas que usam o carro dão uma nota e as pessoas que também são motoristas dão nota para quem usa, a gente descentralizou a curadoria, que antes eram feitos por órgãos centralizadores. Com a descentralização da curadoria, né, ela foi impactando todos os outros elementos da sociedade. Você vê no YouTube, você curte ou não curte? Eles até mudaram, agora não são mais 5 estrelinhas, né? No iFood, curte ou não curte? E você pode ser demitido dependendo dessa curadoria, que não é feito por uma pessoa, mas feito por todas as pessoas que utilizam a rede. Então as pessoas estão cada vez mais querendo participar do processo jurídico. E o direito está sendo questionado por causa disso. Né? Nós temos aí 77 milhões de processos judiciais, nós temos aí 91 tribunais que não se comunicam entre si, apesar de existir o MNI, que seria o Modelo Nacional de Interoperabilidade. Né? Você tem aí 1.400.000, 1.600.000 advogados com OAB, tá? 1.600 universidades de direito. Né? Se juntar todos os cursos de direitos do mundo, no Brasil tem mais, sendo que nesse domingo, eu nem sei quantos bacharéis vão fazer a prova. Eu acho que, desde o ano passado, juntar com esse ano, a gente está falando de 400 mil pessoas. É um exército sendo jogado. O advogado é o dobro do número de médicos, é o dobro do número de contadores. Né? Então, se você não fizer algo diferente, você vai ser mais um no meio da multidão. Vocês que estão conosco aqui são pessoas que querem fazer diferente. Então, o direito está sendo questionado. O cliente, não basta apenas a palavra do advogado, ele já chega, muitas vezes, no teu escritório, tendo visitado o Dr. Google. Mas isso você também faz, não sejamos hipócritas. Quantos de nós, por exemplo, quando tem algum tipo de sintoma, algum problema, já olha no Dr. Google, né? E aí chega no médico com um diagnóstico, um prognóstico, praticamente só pede para o médico assinar. Isso é o comum, é um comportamento novo na sociedade. Então a gente tem que entender, e aí entra o terceiro elemento, que o cliente, ele é um novo cliente. Ele é um cliente que quer experiência.
muito mais do que apenas um produto ou serviço. O exemplo muito simples é, tu pode vender um tipo de café como advogado, que é um café em pó, sei lá, Valita, que custa, sei lá, R$ 5, R$ 3, né? Você pode vender, ser uma Nestlé e vender um café Nespresso, onde cada pouquinhas gramas de café, né, custam R$ 2 cada cápsula daquela, mas o cara já tem uma experiência diferenciada, tem uma máquina, já sai um café expresso na sua própria casa, né? Eu tinha uma máquina dessa na minha casa, já tinha 2 anos e nem usava. Desde a pandemia, né, eu comecei a usar muito todos os dias. Ou então você pode ser uma Starbucks, que o mesmo café que é vendido na Valita, que é vendido no Nespresso, tá bom? Você vende a R$ 15. Então o cliente, ele quer a experiência. O cliente, mais do que nunca, ele tem que ser o centro de todo o processo, né, do atendimento do advogado. Se você não entende isso, tá, ok? Se você acha que o direito é para o advogado, você está perdendo o cliente. Você já está atrasado. O direito, pessoal, coloquem, de tudo que eu falar aqui, vocês esquecerem, o direito não é para o advogado. A justiça não é para advogado. Repitam comigo. Justiça não é para advogado. Também. Mas a justiça é para aquele cidadão que teve um bem que necessita ser tutelado. De uma justiça que precisa ser restabelecido. E nós temos que resgatar o cliente como centro de todo o processo jurídico. E aí entra a palestra que vai entrar depois, né, do Alexandre Zavaglia, né, um dos primeiros a falar, se não o primeiro a falar disso no Brasil, que é de legal design. Legal design não é PowerPoint, legal design não é fazer figurinha no teu contrato, tá bom? Legal design é muito mais do que isso, eu não vou falar, porque a palestra do Alexandre Zavaglia, ele vai explicar com detalhes tudo isso, tá bom? Então, pessoal, o mundo está sendo hackeado, e o direito está sendo hackeado também, mas daí estão surgindo milhares de novas oportunidades, o direito nunca foi tão questionado como antes, cada vez mais complexo as ferramentas jurídicas, e se não fossem pelas Lautechs, a justiça teria parado durante a pandemia. Isso é fato. Isso é fato. Se alguém que pensava que Lautech era pendulicário, que Lautech, o Legaltech, era apenas um enfeite, essa tese caiu por terra no ano passado. E o próprio judiciário está mais tecnológico do que nunca, né? E trazendo novas práticas de atuação, né? Quase que obrigando mediação e conciliação no tribunal. Está sendo discutido um novo projeto de lei, falando até de pretensão, mudando a pretensão resistida, talvez querendo copiar um pouco o modelo argentino, de ter mediação e conciliação obrigatória, né? Antes, se não for obrigatória, para aquele que negou e perde, vai ter um tipo de ponto negativo, né? Essa é uma pauta muito importante que vocês têm que participar também, né? Em princípio, eu sou muito reticente a tudo que é muito obrigatório, né? Então, assim, a sociedade está sendo hackeada, o direito cada vez mais complexo, né? O sistema judiciário, muita gente, muito advogado, muitos processos. Se não tiver Lautech e Legaltech, você não consegue atender. É um absurdo, pessoal. Advogado fazendo ainda acompanhamento processual em planilha em Excel. Não utilizando ferramentas, por exemplo, como acordo fechado, de mediação e conciliação. Durante o período em que os prazos estiveram suspensos, os escritórios de advocacias que entenderam isso, em vez de ficar chorando, tá ok? O que eles fizeram? Ofereceram ferramentas de Lautechs, de mediação e conciliação, para poder fechar acordos e continuar trabalhando. Fizemos um estudo ano passado, junto com o César, onde mais de 600 escritórios responderam à pesquisa, falando o seguinte, e nós conseguimos mapear que apenas 22% dos escritórios de advocacia utilizam algum tipo de sistema de automação, né? E quando a gente vai para o escritório que é pequeno, unipessoal, tá bom? Ou apenas de um sócio, apenas 11% utilizam. Daniel, isso é ruim ou bom? Para você, ou para você que vive num mundo que tem 1.600.000 advogados, é maravilhoso, porque se você não usa, pode começar a usar amanhã e fazer a diferença. Então, a sociedade está sendo hackeada, o direito está sendo questionado, né? E, por último, o cliente está cada vez mais exigente. Né? A gente tem que reconectar o direito com o cliente.
a própria linguagem jurídica, né? E aí, com isso, né, eu concluo e mostro o radar de Lautex para vocês verem o quanto as Lautex estão crescendo nesse período. Eu sou muito contra, minha conclusão é essa, eu sou muito contra aquela visão binária, né, de tradição versus inovação, tá ok? Ou um ou outro. E aí eu vou explicar por quê, tá bom? Por um lado, a gente tem um posicionamento, às vezes, dos inovadores, de disrupção, até o evento da B2L vai fazer em agosto, né? Já convido vocês também a estarem participando, a partir da semana que vem a gente vai estar divulgando a B2L Law Disruption Week. Mas, para mim, a disrupção não significa simplesmente destruir todo o passado. O passado tem que ser destruído, o passado tem que ser substituído. Essa é a visão equivocada de disrupção, tá ok? É uma visão adolescente, iconoclástica. Porque se nós só estamos onde nós estamos com o perfeito ou imperfeito, das coisas que precisam melhorar e as coisas boas, é porque nós somos como anãos em costas de gigante. Ok? A gente não surgiu por geração espontânea. São milhares de anos de sociedade para chegar onde nós chegamos agora, com suas imperfeições. E aí surgem os iluminados, né, falando que não, né, tudo tem que ser destruído. Por outro lado, a tradição, quando se fecha as transformações, ela se transforma e se deforma em tradicionalismo. Eu não sou contra a tradição, que é justamente o tradre, que é você receber algo e dar algo a alguém, e aquele alguém que recebe, pega e recebe e melhora aquilo, ou piora também, né? Evolução nem sempre é por bom, pode ser por ruim também. Né? Darwin ele não falava que toda evolução era para bom, para positivo. Então, o tradicionalismo é você se fechar, né, ao novo. Né? Então, não é nem um ou outro, são os dois juntos. E dois juntos por quê? Por que os dois juntos? E aí eu vou falar por quê, mas rapidamente só mostrar aqui para vocês o quanto as Lautex estão para ajudar vocês no dia a dia. Vou compartilhar minha tela aqui rapidamente para ir para os 2 minutos finais e abrir um pouco para perguntas se ainda tiver tempo. Esse é o primeiro radar das Lautex Ligotex. Eram 8 categorias, 20 empresas, 2017. E aí depois, quando a gente foi crescendo na B2L, isso aí 2018, 2019, né, 2020, está até desatualizado, são mais de 300 empresas. O crescimento de Lautex e Ligotex na B2L foram mais de 1.100%. E aí a gente tem Lautex de early stage, que são Lautex que ainda estão na prototipação, no MVP. Os maiores escritórios de advocacia também fazem parte da B2L. A B2L, eu sempre falo que a B2L é muito mais do que associação. A B2L é uma comunidade de pessoas apaixonadas por direito e tecnologia que querem transformar a sociedade e a justiça. E esse é o Big Radar da B2L. Daquelas 20 empresas que se associaram à B2L, hoje já são mais de 600 associados. Né? Nós temos aí as Lautex, Ligotex, escritórios de advocacia, departamento jurídico, essa semana se associou, a CIA, por exemplo, são mais de 15 departamentos. Esse radar está até desatualizado, porque é de 2020. Early stage, prestador de serviço e mais de 250 advogados autônomos. Então, você vê o crescimento de número de tecnologias que estão ajudando o advogado no dia a dia. E você vai ficar fora disso. E aí, pessoal, por que unir a tradição com a inovação? Os dois de mão dadas. Voltando àquilo que a gente está falando no início. Para resgatar a essência do direito, pessoal. Nós estamos vivendo aquilo que Thomas Kuhn chama-se transformação paradigmática. Em todo período de transformação paradigmática, nós temos uma mudança de modelos que explicam a realidade. Tá ok? E nessas mudanças de modelos que explicam a realidade, práticas próprias da justiça e do direito, do dia a dia do cidadão, estão sendo modificadas. Então, se não colocarmos e não segurarmos na mão a tradição do direito junto com a inovação, não vamos conseguir resgatar o que é a essência do direito. As novas tecnologias, a disrupção, não é da essência do direito, não é... O advogado sempre vai ser necessário. A disrupção ela acontece nos modelos de aplicação da justiça do direito.
E aquele advogado que tiver antenado a isso, tendo como instrumento as Lawtechs e Legaltechs, são aqueles que farão a diferença.